Amados irmãos e irmãs, celebramos o 29º domingo do tempo comum e ouvimos o Santo Evangelho a partir de uma parábola que nosso Senhor Jesus, Ele nos conta na comunidade de São Lucas. Ontem foi a comemoração de São Lucas, evangelista que não conheceu nosso Senhor, que foi evangelista por ter conhecido a comunidade muito próxima de Jesus, aqueles que conviveram com o Senhor. Ele, como um grande historiador, médico e artista, pintou um quadro da infância de Jesus, da Virgem Maria, e a partir dele conhecemos que Nossa Senhora guardava tudo no coração. E todas estas coisas a Virgem Maria guardava em seu coração. Lucas depois foi conviver com Paulo apóstolo, que também conheceu Jesus de maneira espiritual e que ficou 3 anos em silêncio após conhecer Jesus, vivendo aquela experiência de vida pública que nosso Senhor Jesus teve, só que ele escolheu o recolhimento. E depois soma-se ao todo 10 anos de experiência, de vida de oração, para começar a evangelizar. Então Lucas, a partir deste evangelho, amados irmãos e irmãs, conta uma história. A história de um certo juiz injusto. E este evangelho ele é precedido pela a orientação da oração. Na primeira leitura, nós vimos que os amalecitas vieram atacar Israel. Então Moisés dá uma ordem a Josué: vai combater com os amalecitas, que eu ficarei aqui, do alto da montanha, do alto desta colina, sustentando a vara de Deus na mão. E todas as vezes que Moisés cansava e baixava aquela vara, os amalecitas venciam a luta contra Josué. E todas as vezes que Moisés sustentava e erguia e mantinha firme, quem ganhava era Josué. O hábito da intercessão e da oração, aqui a gente percebe nesta primeira leitura, e depois a força, meus irmãos e irmãs, da oração, que não deve esmaecer. A oração ela deve ser firme, constante. E no Santo Evangelho, Nosso Senhor coloca justamente como é que esta oração deve ser. Bom, primeiramente, nós sabemos que Nosso Senhor profetiza aqui: será que quando o Filho do Homem vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? De fato, nós vivemos um tempo estranho. As pessoas não possuem mais aquela fé devota, fervorosa, que por cima de pau e pedra se erguem e vivem numa sociedade orante. A luminosidade daquela fé sacramental do batismo hoje é esquecida porque as pessoas não conseguem lembrar da doutrina, do que vem a ser o seu batismo, não tem de cor a santa doutrina, e tudo isso é reflexo de um grande período de catequese sentimentalista, que começou a olhar para a ferida dos homens e esqueceram-se de colocar Jesus no centro. E o homem agora ele é o centro de tudo. Se o homem ele é o centro, o modo de rezar vai ser outro.
E nosso Senhor, ele coloca mediações. Veja, Moisés intercedia por Josué. Então Deus quer agir por meio de mediações no mundo, né? Sem a orientação dos pais, como será educado os filhos? Se você terceiriza a educação deles para outras pessoas, ou somente para a escola, e esquece, né, o modo piedoso que os pais não mais têm, chegam os filhos na catequese sem o mínimo de oração, sem o mínimo de instrução. Então, nós vivemos em um mundo em que se rejeita a autoridade. Rejeita-se a autoridade. Depois, tudo é igual. Tudo é igual. Eu lembro de uma história que o padre Zezinho contava, que no placar 10-0, os pais devem ganhar de 6 e os filhos de 4, né? Porque se os pais eles ficam 5-5 com seus filhos, significa dizer que está tudo igual. Os filhos, papai e mamãe, são apenas meus irmãozinhos dentro de casa, né? Ali, eles, eu trato como dizia a vovó, né? Como um parceiro, né? Quem dizia isso era a mamãe, né? Quando a gente chegava em casa reclamando de alguma coisa, tava brincando a tarde todinha. Aí chega em casa à noite, tem uma sopinha. Aí o filho diz: na casa de Cicrano é isso, é macarronada, vamos supor. Aí a mamãe dizia o quê? Pois vá para onde está seus parceiros, né? Então tem um equilíbrio aqui e um posicionamento. E o filho ele vai aprendendo a baixar a bola e a se colocar no lugar dele, porque hoje os filhos são o reizinho, né? A rainha da casa não é a mãe. A princesa, a principesa, como dizia um colega meu, ela quer mandar em tudo, né? Quer ordenar tudo a coisa, a regra da casa, né? Então tudo tem uma certa ordem, uma ordem justaposta. E esta mediação, ela nos faz colocarmos como filhos de Deus. Então Moisés se posicionou como pai daquela comunidade, mas como servo de Deus, né? O pai e a mãe, elas se posicionam: para vocês eu sou seus filhos, eu sou seu pai, meu filho. Com você eu sou seu amigo. Seu melhor amigo sou eu, papai. Sua melhor amiga sou eu, mamãe. Santo Agostinho dizia: para vocês eu sou bispo. Vocês precisam de um bispo para reger. Na época de Santo Agostinho, o bispo ele era o governo, ele governava. E a segunda leitura nos ensina bastante esta autoridade discreta quando coloca Paulo escrevendo a Timóteo: insiste oportuna e inoportunamente. Ele está aconselhando Timóteo, né? Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir julgar os mortos em virtude da manifestação gloriosa do seu reino, eu te peço com insistência, meu filho, proclama a palavra, ou seja, pai e mãe, igreja, autoridades eclesiásticas, Santo Padre, o Papa, os bispos, os padres, proclamem a palavra. Por que não dizer jovens, né? A ditadura do descartável deste mundo, né? Guarda os valores cristãos, guarda a castidade, guarda a beleza que Cristo colocou em ti. Insiste oportuna e inoportunamente, ou seja, as pessoas não vão, o mundão de meu Deus não vai se agradar com a sua pregação, com a sua palavra.
Porque a palavra ela é para ser pregada oportunamente e haverá momentos em que haverá um certo desconforto, né? A palavra, ela realmente ela move-nos a nós, né, que somos o pai, a mãe, o padre, enfim. E o mover de Deus em mim, ele vai gerar, então, uma transformação dentro da caridade, dentro da fé. E é esta fé que nosso Senhor Jesus está dizendo, ó, há um grande risco desta fé se perder quando eu voltar. Será que eu encontrarei fé sobre a terra? Né? Então os papas, eles ultimamente pregam muito sobre essa questão de a igreja não ser uma organização não governamental, né? Sem dono. O que é uma ONG? Uma ONG é um prédio que não tem dono, as autoridades, cada um chegam, cada um legisla do seu jeito, né? E não tem um ordenamento, não tem um mandamento, não tem uma orientação. Então a igreja não é uma ONG, ou seja, ela não nasceu naturalmente, ela nasceu de maneira sobrenatural. E que o discípulo ele deve também correr este risco da rejeição, da não aceitação, uma vez que ele está pregando a vontade de Deus, fazendo a vontade e vivendo a vontade de Deus, o que importa é fazer a vontade de Deus. E aí, por isso que Paulo insiste, olha, argumente, repreende, aconselha com toda a paciência e doutrina. Então, obviamente que no início as pessoas não irão querer ouvir a doutrina. E para não ouvir a doutrina, vamos transformar esta autoridade em um fantoche, né? Então, o que é que acontece com os pais com esta desautoridade, se é que esta palavra existe, né? Que os pais hoje sofrem a partir dos regimentos educacionais na escola e pintando nas crianças um bobo alegre. Não, fazendo as criancinhas de palhaço, botam uma cabeleira maluca, uma bolsa maluca, né? E faz estas papagaiadas lá dentro, né? Desautorizando a seriedade, a firmeza, né, da educação, né? E ao invés de dar um conteúdo, né, consistente para as crianças, uma fábula, né, uma educação, trabalhar o imaginário, formular a linguagem das crianças, formar a razão, ou seja, crianças racionais, não passionais, né? Não dar o sentimento em si, para que eles não fiquem mimados, né? Então, argumenta, repreende, aconselha com toda paciência e doutrina contra justamente esta sociedade amorfa, né? Sem nenhuma moralidade e sem nem regra, sem lei alguma. Então, amados irmãos e irmãs, é sobre tudo isto que nosso Senhor nos exorta. Primeiro, depois, agora voltamos, né? Aquela conquista que nós devemos ter nesta sociedade, ela só vai ser adquirida se nós nos posicionarmos de maneira orante, espiritual. O exemplo da primeira leitura é esta: não desmanhecer na oração. Quando a intercessão, a oração, ela cai, o inimigo vence. Quando a oração ela cresce no pedido, então peçamos a Deus, que é Pai. E o Evangelho diz: se este juiz injusto, esta mulher pede e ele cumpre pela sua impertinência, quem mais? Deus não vai olhar para os seus filhos, né? Então, Deus ele nos dará muitos bens, tanto o juiz ruim, quanto Deus que também é juiz, pela nossa insistência. E a nossa insistência em oração, ela vai gerar piedade e conversão. Quando o Pai do céu vê um filho com o coração convertido pedindo, diz o Evangelho, ele assim o concederá. Batei e será aberto, pedi e vos será dado. Então, amados irmãos e irmãs, agora como nós vamos pedir
a rainha é outra história. Então, porque o mundo está mimado, desse jeito as pessoas ficam aí correndo atrás de outras crenças, né? E correm atrás de outras realidades, né? Para poder pedir. E porque as pessoas estão muito acostumadas a este formato mais mimado, né? Mas será que Deus quer o que você quer? Se Deus não quer o que você quer, é porque Ele é Pai e Ele sabe que se você obter aquele bem, você vai se afastar dele. Mas se você reza, Senhor, eu quero o que Tu queres, seja feita a Tua vontade. Senhor, eu quero o que Tu queres, seja feita a Tua vontade. Aí você já abriu o coração, já tem um espaço generoso para acolher, se possível for, da vontade de Deus, a cruz, você vai aceitar. E nesta obediência, porque o Filho do Pai eterno, que é Jesus Cristo, ele foi e teve com o seu Pai do céu, obediente até a morte e morte de cruz. Então, Senhor, Pai do céu, não, se for possível, afasta de mim este cálice, mas se não, que eu beba, seja feita a tua vontade. Então, amados irmãos e irmãs, a Sagrada Liturgia deste domingo nos ensina a rezar insistentemente e a pedir as coisas, sim, mas com o coração das mediações. Então, Jesus deixou para nós a Virgem Maria. Jesus deixou para nós a vida dos santos, os anjos. Em todas as aparições de Nossa Senhora, quem vem primeiro é o anjo. Portugal, Massabielle, o anjo vem primeiro. Prepara o coração daqueles que vão receber a mensagem. Aí vem Maria, que prepara ainda mais os corações daqueles que vão receber a mensagem e vai meio que revelar os perigos que aquela humanidade está passando. E em Fátima, por exemplo, que nós vamos celebrar, Nossa Senhora mostrou o inferno para as crianças. Olha, é aqui o lugar da perdição. Uma mãe, se ela quisesse uma mãe sempre quer o bem do seu filho, sim ou não? Ela sempre quer. Então quer dizer que a Virgem Maria, mostrando o inferno para aquelas crianças, ela fez mal? Não, ela fez o bem. Aí qual é o efeito desse bem? Então Nossa Senhora queria mostrar que era necessário que os homens fizessem penitência, e que os homens rezassem, e que a conversão era a condição para o fim da guerra e a consagração ao seu imaculado coração. Então, a partir disto, os homens obedientes a este conselho da Mãe do Céu seriam obedientes também ao Pai do Céu. Então, as mediações são como que professores. Moisés foi como que um professor ali, né? Ele estava intermediando um momento. Ele instruiu Josué. Josué, vai que eu vou ficar aqui. Né? Então, a gente vai aprendendo a partir desses ensinos. E isto, amados, é a doutrina da igreja que hoje as pessoas fazem ouvido de mercador. Não querem escutar, não querem seguir. E quem não escuta não obedece. Quem não obedece acaba vivendo da sua própria regra e da sua própria lei. Aí nosso Senhor Jesus então conclui. Então, desse jeito, será que quando o Filho do Homem vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Então, amados irmãos e irmãs, vamos dar gosto a Jesus, vamos pedir insistentemente. Por isso que a gente vem na missa, por isso que quando tem oração na igreja eu corro para lá. Todos os dias eu vou à Santa Missa, eu vou rezar o rosário em casa, fazer a minha oração pessoal, eu vou seguir com piedade esta orientação divina, e que Nosso Senhor ilumine a nossa consciência, o nosso coração, para que a gente possa ser formados e moldados em nosso caráter como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Que Nossa Senhora interceda, a Virgem das Graças, pelas nossas preces e orações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.